Queridas irmãs, queridos irmãos, como trabalhadora do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, vamos conversar hoje sobre o tema água magnetizada. Esperamos poder contribuir um pouco com esse entendimento e, como não podemos estar presencialmente no Centro Espírita, em decorrência da pandemia que estamos vivendo, essas palavras estão sendo gravadas e espero que quando elas chegarem a cada um de vocês, vocês sejam envolvidos, então, com muita força, muita coragem, muita esperança e compreensão desse processo pelo qual estamos passando. Então, ao iniciarmos essas palavras, pedimos assim que a espiritualidade nos ampare, nos envolva e que possamos tratar de uma forma clara e objetiva sobre a finalidade da água como um recurso que nos auxilia na nossa caminhada. Iniciamos então sempre lembrando que a doutrina espírita é uma filosofia de base científica que tem como finalidade desenvolver em cada um de nós os princípios éticos e morais. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, os Espíritos explicando que a doutrina é o Consolador prometido por Jesus. Por que a doutrina espírita é o Consolador prometido? Porque por meio das informações trazidas pelos espíritos superiores e organizadas e codificada por Kardec, nós encontramos no corpo da doutrina as explicações lógicas, racionais, do processo de como se dá a relação entre o espírito e matéria, como se dá o progresso do espírito por meio das diferentes existências, ou seja, pelo processo da reencarnação. Lembrando, então, assim, que o espírito também progride no plano espiritual, mas que no plano físico se dá, então, as provas, a prática dos conhecimentos que o espírito adquire nas suas diferentes existências. Então, entendendo que o aspecto de consolador da doutrina é o fato que nós vamos compreender por essas informações que a doutrina, que o espírito, ele é responsável sempre por suas ações, pelas situações que se encontra, pelas dificuldades pelo que passa, dentro sempre numa relação individual e social. Vamos então discorrer um pouco de que forma a água magnetizada ela se torna então um recurso terapêutico e de que forma nós podemos utilizá-la no sentido de nos emancipar, de nos fortalecer, de tomarmos essa prática, esse hábito, nessa relação mais íntima com o plano superior, com os nossos benfeitores, os nossos protetores, que cuidam e são responsáveis por nós. Deixando um pouquinho de lado, então, a questão da mediação, de dependermos de outras pessoas e pensarmos um pouco de que forma nós podemos iniciar ou ampliar ou fortalecer esse aspecto, essa relação com os nossos mentores, nos colocando então nesse processo de aprendizagem, de autoconhecimento e de trabalho pessoal, individual para o nosso desenvolvimento. Então, perguntamos inicialmente, se vamos tratar sobre a água magnetizada, perguntamos então o que é magnetismo. Magnetismo, ou também conhecido por fluido vital ou princípio vital, é um dos muitos princípios ou formas de energias que fazem parte do elemento primitivo ou do fluido universal. É por meio dos fluidos que o princípio inteligente age sobre a matéria, organizando-a, tratando, formando diferentes corpos
e diferentes formas de matéria. É muito importante entendermos isso porque a água magnetizada, ela sofre, então, esse processo de intervenção, né? Então, a água como uma matéria, ela sofre uma intervenção nas suas substâncias por meio do magnetismo. O magnetismo era muito estudado na época de Kardec, né? Era um objeto de estudo da ciência de vários cientistas, e por isso Kardec trata com bastante propriedade isso nas obras dele. Então vamos encontrar no livro dos Médiuns, no capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível, no item 30, essas colocações. Ao espírito é possível agir sobre a matéria elementar. Concebe-se-lhe que ele seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isso a sua vontade o efeito de reativo. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético sobre a matéria. Então, aqui no item 30, nós vamos observar a explicação em que o espírito, ou seja, o ser inteligente, pode agir sobre a matéria elementar, criando formas, criando corpos, e também pode modificar substâncias desses corpos, modificar propriedades dessas substâncias de acordo com a vontade, a potencialidade de cada espírito pensante. No item 31 encontramos: a vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que existe. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, a vontade, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Tanto quanto do espírito errante, desencarnado, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força da vontade. Então, aqui esse conteúdo nos mostra que tanto o espírito encarnado como o espírito desencarnado pode, por força da sua vontade ou por vontade, alavancar determinada força que vai agir sobre qualquer tipo de matéria, alterando assim os seus compostos, podendo alterar os seus compostos básicos. Vamos encontrar, em se tratando mais especificamente sobre a água fluidificada, ou a água magnetizada, nós vamos encontrar no livro Domínios da Mediunidade, um relato de André Luiz, em que ele está com um grupo de trabalhadores espirituais e eles estão fazendo observação numa casa espírita, e aí nós temos o Aulus, que está acompanhando, com quem André Luiz está trabalhando, e eles então, em um momento, eles observam como Clementino, um espírito mais desenvolvido, trabalha então para fluidificar ou para magnetizar uma jarra de água preparada para um grupo de pessoas que estão sendo tratadas. Aí nós temos aqui um relato de André Luiz. Clementino, espírito, se abeirou do vaso e de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Daí a instantes, da sua destra espalmada sobre o jarro,
partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Por intermédio da água fluidificada, continuou Aulus, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Então encontramos aqui um exemplo, relatado por André Luiz, em que o espírito se coloca em meditação, em prece, e num ato de amor derrama energias, derrama substâncias sobre a água que está no jarro, para que essas substâncias juntam com as substâncias da água, se tornem medicamentos para as pessoas que precisam do tratamento espiritual. Aí então perguntamos: como podemos fazer uso da água magnetizada em nossa casa? Sabemos que temos o hábito, quando vamos à casa espírita, de levar a nossa garrafa de água para ser magnetizada durante a palestra ou durante os momentos que estamos recebendo os passes, dos irmãos passistas. Mas neste momento que estamos em casa, sem podermos ir ao centro espírita, também podemos fazer uso, podemos ter em nossa casa água magnetizada. Então, o conteúdo dessas obras nos dizem que a água ela pode ser magnetizada por um encarnado, o que eles chamam de magnetizador, mas também ela pode ser magnetizada diretamente, como vimos aí no exemplo, pelos benfeitores espirituais. Então, se a água pode ser magnetizada diretamente pelos benfeitores espirituais, podemos entender que se nós estivermos em casa, sem ir ao centro espírita, também podemos nos colocar numa posição de recebermos esse recurso terapêutico. E como devemos fazer isso, então? Nós podemos, então, magnetizar a nossa água, ou pedir para a espiritualidade que faça essa atividade, especialmente durante, então, o Evangelho no lar. É um momento muito propício, porque neste momento a espiritualidade toda trabalha na casa, limpando o ambiente, purificando, fortalecendo. Então, neste momento que estamos fazendo o Evangelho no lar, podemos pedir, então, colocar um jarro de água na mesa, podemos colocar uma garrafa de água para cada um dos integrantes da casa, e na prece que fazemos durante o Evangelho, podemos pedir que os benfeitores, então, derramem sobre essa água, ou a água de cada pessoa da casa, as substâncias, o medicamento necessário para cada um, porque a espiritualidade sabe, conhece as nossas dificuldades, as nossas lacunas, digamos assim, e sabe quais os medicamentos que cada um precisa. Então, neste momento, nós podemos então pedir para que a espiritualidade derrame sobre essa água as substâncias necessárias, os medicamentos necessários. Aí nós podemos ir bebendo essa água um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite, como se fosse um medicamento, como um outro medicamento qualquer. Lembrar sempre de quando estamos bebendo essa água, nos colocar assim numa posição de gratidão, de vibração positiva, para que essas substâncias que estão na água, elas possam ser, então, intensificadas, elas possam se fortalecer, para que elas cheguem até nós, então, com maior força, com maior qualidade. Importante lembrar, então, que ao bebermos essa água, ela vai penetrar nos nossos órgãos, vai penetrar nas células do nosso corpo. Esse medicamento, por ser um medicamento, uma energia muito sutil, esses medicamentos, eles vão penetrar na profundidade das nossas células e vão acionar, aí vão transmutar, vamos dizer assim, aquela energia que está estagnada dentro das nossas células,
que são as energias estagnadas que criam então as doenças no nosso corpo. É por elas estarem estagnadas, por faltar luz, faltar vibração, elas param e os órgãos e as células então adoecem e os órgãos adoecem. É por isso que as doenças surgem em nosso corpo. É porque a energia daquela célula está doente, ela está paralisada, ela parou de vibrar. Então a gente diz que ela está sem energia positiva. Então ela fica, não tendo energia positiva, ela fica com uma carga negativa, para de vibrar, por isso que ela adoece. Tá? Então, quando as substâncias elas chegam nessas células, nesses pontos, então vai ocorrer a transmutação dessa energia, né? Ela vai então fazer uma limpeza e vai acionar então aos poucos essa limpeza, essa transmutação, fazendo com que aos poucos essas células, né, passam a vibrar novamente e aí então iniciando o processo de cura. Então é nesse sentido que a água ela pode contribuir por ser esse produto muito fluídico, muito leve, né? Por todas as próprias características da substância da água, mais as substâncias colocadas pelos benfeitores, né? Por meio do magnetismo, que é acionado, que essas substâncias são acionadas, ela se torna então um precioso recurso terapêutico que nós podemos fazer uso no dia a dia da nossa caminhada. Não precisamos, então, ir ao centro espírita especialmente para isso. É uma oportunidade que estamos tendo neste momento em que nós estamos em casa de iniciarmos, então, de uma forma mais ampla, mais efetiva, essa conexão com os nossos benfeitores espirituais. Seja, então, por meio, no momento do Evangelho no Lar, seja em outros momentos, nós podemos nos colocar em prece, abrirmos o Evangelho, fazermos uma leitura, pedirmos, né, que os benfeitores tragam essa medicação para nós. Tá? Não precisamos esperar somente durante o Evangelho no Lar. A todo momento podemos fazer essa solicitação. Podemos, então, qualificar a água, colocando esses recursos. Pedindo, então, que a espiritualidade esteja mais presente, nos conectando com esses benfeitores mais vezes e mais momentos, irmos observando essa vibração, essa energia, essa sintonia, para que possamos aos poucos nos tornarmos então canais diretos, né? Termos essa canalização e nos conectarmos diretamente com os benfeitores. Podemos fazer esse exercício, é uma oportunidade que temos então para fazermos esse aprendizado e termos assim então irmos observando como isso ocorre, irmos observando durante as preces como essas vibrações vão se manifestando no nosso corpo, né? E aí nós vamos aprendendo, então, a nos conectar com esses irmãos. Lembrando sempre que temos, então, temos condições, estamos sendo chamados para criarmos ou afinarmos esses laços com os nossos mentores. Então, fazendo uma síntese, vamos reforçar, então, que esse processo é o momento, então, de tomar consciência de que todos nós, ou cada um de nós, pode desenvolver essa relação com os benfeitores espirituais. Criar o hábito de ampliar e qualificar essa conexão com os benfeitores. Assumir maior compromisso pessoal pelo cuidado das energias que nos envolvem. Compreender que cada um precisa desenvolver seus potenciais divinos e ter mais responsabilidade pela própria cura espiritual e física. Então, esses ensinamentos nos trazem esse entendimento de que qualquer um de nós pode acionar pela vontade energias salutares. Podemos
trazer do plano espiritual essas energias. Podemos pedir essas energias. Podemos contar com os benfeitores para nos auxiliar nessa cura, na nossa cura, porque todos nós temos muitas coisas para tratar, muitas energias deletérias no nosso corpo físico, no nosso corpo perispiritual, que precisam ser qualificadas, precisam ser purificadas. Então vamos desenvolver essa consciência, fazermos esse exercício, né, diário, esse aprendizado. Vamos aproveitar então essa oportunidade para criarmos uma conexão, uma ligação mais próxima com os nossos benfeitores. É isso então que tínhamos para tratar de uma forma bem rápida e objetiva sobre a água magnetizada. Que a espiritualidade nos abençoe e que cada um de vocês seja muito envolvido em muita paz, em muita energia de alegria, de coragem e de perseverança. Que assim seja.